Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então para o nosso segundo módulo desse work online que eu preparei para você aí que é estudante de educação física, profissional de educação física, você que é nutricionista, médico, fisioterapeuta e está a fim de se aproximar um pouquinho mais dessas questões relacionadas à hipertrofia, entender mais o processo de forma geral. Nós já tivemos nosso primeiro módulo, você já deve ter assistido esse primeiro módulo, deve ter criado alguma base a respeito dos processos de fibra muscular, sinalização de síntese proteica, algumas coisas do gênero, e também entendeu que aspectos genéticos são importantes, mas não são determinantes se eu acertar as questões de estímulo correto, tanto alimentar quanto de treinamento. Além disso, nós falamos também sobre questões de exercícios multiarticulares e monoarticulares. Então, quando a gente faz uma análise um pouquinho mais profunda disso, quando nós fazemos o equilíbrio do processo de estímulo para cada grupo muscular, parece que os benefícios de multiarticulares e monoarticulares, se tratando de hipertrofia e ganho de força, acabam sendo reduzidos, né? Então, quando a gente tem uma equivalência de gasto calórico para cada musculatura, para cada exercício, isso parece que nós temos os mesmos benefícios lá. E eu vou entrar agora numa série desse segundo módulo com alguns artigos interessantes para a gente falar. E eu começo com esse primeiro tópico aqui, o intervalo de descanso entre as séries e os exercícios. Como é que isso funciona? Como é que eu devo interpretar isso? Como é que a literatura traz isso? Como é que o dia a dia traz isso? E etc. Bom, num primeiro contexto, você deve entender hoje, a partir de agora, até agora, você entendia que intervalos curtos entre séries e exercícios geravam uma maior intensidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, os treinadores, os professores, eles diziam o seguinte: olha só, se você fizer uma atividade onde eu tenha a mesma carga sendo levantada, eu tenha o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições, se eu reduzir o intervalo de descanso e conseguir manter essas características de volume e de carga, eu teria uma maior intensidade de trabalho. Isso realmente é possível que aconteça, porque você não está mexendo nessas questões de volume e de carga. Entretanto, quando o intervalo é muito curto a ponto de reduzir ou o volume ou a carga levantada, isso vai mexer no final das contas no trabalho total. E ao mexer no trabalho total, nós vamos ter um prejuízo do ponto de vista de intensidade. Vou mostrar isso para vocês usando um artigo. Esse artigo, publicado em 2016 no Journal Strength Conditioning Research, pelo Schofield, né, o Brad Schofield, ele fez um estudo que analisou exatamente isso. A questão dos períodos de descanso na força muscular e também na hipertrofia em homens treinados em levantamento de peso, em treinamento de força, em musculação propriamente dito. Ele queria testar exatamente era o intervalo de descanso. Será que esse intervalo de descanso, sendo curto ou sendo longo, ele iria influenciar no processo de força e hipertrofia? Como é que ele fez lá? Ele dividiu em dois grupos, um grupo de intervalo curto, um grupo de intervalo longo, e ele fez um total de 8 semanas de treinamento. Então vejam aqui a carga levantada na semana 1, a carga levantada na semana 2, semana 3, 4. Então ele conseguiu acompanhar esses caras durante 8 semanas e botou uma soma total lá das cargas levantadas. O que nós fizemos? O que eu fiz? Eu peguei esses dados aqui que estão no artigo dele e transformei em um gráfico. Olha que interessante. Quando nós fazemos a comparação das cargas levantadas por semana através da comparação de grupos, ou seja, grupo tempo curto, grupo tempo longo, eu consigo observar claramente que o grupo longo, de descanso longo, que no caso eram 3 minutos de descanso contra 1 minuto de descanso, ele tinha uma carga levantada maior, ou seja, o grupo que descansou 3 minutos levantava para o mesmo volume de treinamento
mesmo número de séries, exercícios, repetições, ele conseguia levantar uma carga maior ao longo das 8 semanas. Né? Então esse gráfico ele não está no artigo, eu desenhei o gráfico a partir dos dados do artigo para que a gente pudesse visualizar bem isso. O que eu quero discutir com vocês? Eu quero discutir exatamente isso. Quando eu tenho uma periodização que os elementos de volume eles são travados, ou seja, eu faço o mesmo número de exercícios, mesmo número de séries, mesmo número de repetições, com uma cadência já pré-determinada, e eu faço intervalos curtos, eu vou ter uma menor carga levantada. Tá aqui, ó, eu vou levantar menos carga na semana de treinamento, eu vou estar levantando menos carga. Quando eu faço um intervalo mais longo, o que acontece com a carga que eu levanto? A carga que eu levanto passa a ser maior. Automaticamente, por ter uma recuperação muscular mais rápida, mais adequada, com 3 minutos de descanso, o meu músculo se recupera a ponto de conseguir levantar mais peso, maior carga. Dentro de um contexto de volume e intensidade, isso vai fazer com que eu tenha um maior estímulo muscular. Ou seja, fazer intervalos longos geram mais estímulo para o meu músculo. Por quê? Porque a recuperação bioenergética que está acontecendo naquele músculo vai permitir que eu erga mais cargas. E no final das contas, carga é um elemento importante quando comparado lá a outro grupo, outra técnica que levante menos carga. Quanto mais carga eu levantar, num contexto total de volume e carga, maior será o meu trabalho total. Quanto maior for o trabalho, maior serão os benefícios que eu vou esperar para hipertrofia e para força muscular. Então, notem que nesse artigo se fala que o intervalo curto gera menos hipertrofia, o intervalo longo gera mais hipertrofia. Na verdade, não é o intervalo curto e nem o intervalo longo. O que gera mais hipertrofia é a questão de levantar mais carga. E quem que faz com que nós possamos levantar mais carga? Um intervalo que permita uma recuperação bioenergética maior. Então, esta ideia de que intervalos curtos sejam bons por aumentar a intensidade, isso não é verdade do ponto de vista bioenergético, do ponto de vista científico e de resultados de hipertrofia. Está aqui, está estampado nesse artigo que intervalos longos permitem levantar mais carga, e ao levantar mais carga nós temos mais hipertrofia. Isso, a somatória das cargas totais em 8 semanas deu 13% de diferença a favor do intervalo longo, mostrando que se nós fôssemos transferir isso para semanas, o grupo intervalo curto treinou 8 semanas, o grupo intervalo longo treinou 9 semanas e meia, mais ou menos. Então, com 1 semana e meia a mais de carga levantada, é esperado mais hipertrofia, é esperado mais força muscular. Então, eu posso te fazer uma pergunta: será que 13% de carga a mais levantada não seria suficiente para explicar a maior hipertrofia? Ou você acha mesmo que foi um intervalo mais longo que hipertrofiou mais esse grupo? Então a gente tem que entender que não é um intervalo curto, não é um intervalo longo, mas sim levantar mais carga. Eu poderia ter feito um ajuste de volume e de intensidade para que levantasse mais carga esse sujeito ao longo do tempo e nós tivéssemos um bom resultado muito perto disso. Então, intervalos curtos geram menor carga levantada. Intervalos longos geram maior carga levantada. Quanto maior for a carga levantada, maior será o efeito hipertrófico, maior será o efeito na força muscular. Entendido isso? Beleza, esse foi o nosso segundo vídeo a respeito de hipertrofia muscular, força muscular, nesse workshop online que eu estou fazendo para você. Eu te espero no próximo vídeo, que é um outro artigo que nós vamos discutir sobre treinamento. Abraço!